Aí está o maior palmeirense do mundo, aí está o maior publicitário do mundo, o Washington Oliveto. Não vai brigar comigo, Londrino, não vai brigar comigo, porque a família Oliveto é inteirinha palmeirense. O Homero, teu filho, que eu tenho um único irmão chamado Homero, ele também é palmeirense. Então não adianta você querer bandear pro Corinthians. Washington Oliveto, mas que emoção, que orgulho ter você aqui no terceiro tempo. Boa tarde, boa noite para você. E aí, Milton, tudo bem? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não fico chateado de você me chamar de palmeirense, apesar de eu ser corintiano, minha mulher é corintiana, meu filho adulto, o Nero, é corintiano, meu casal de gêmeos já com 17 anos são corintianos, mas eu não fico chateado porque o Palmeiras é o nosso inimigo de estimação. Se não tivesse o Palmeiras, o Corinthians seria muito triste. Tem que ter o Palmeiras. É pouco inteligente, ele não. Ô, Washington Oliveto, o negócio é o seguinte, a gente pergunta sempre pros artilheiros, qual é que foi o gol que você não vai esquecer nunca? Pro goleiro, sabe, o Veloso e o Ronaldo nunca pegaram nada. Mas um grande goleiro como o Leão, qual é que foi a defesa inesquecível? Só uma pitadinha, porque o mundo publicitário vê você, fica todo mundo olhando, porque você ensinou esse povo tudo. Qual é que foi a campanha que mais te deu orgulho das 1000 que o senhor ganhou? Olha, eu te diria o seguinte, né? Publicitário se treina para ser muito pouco passadista. Quando você acabou um trabalho, você já quer fazer o próximo. Então, você pensa muito pouco até nos que você já fez. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem 2 trabalhos que eu tive o privilégio de fazer que ganharam uma coisa maior do que ganhar prêmios. Uma é a campanha de Bombril, que durou 35 anos, onde a gente fez 400... Opa, falhou. Falhou. Já ele conclui sempre o brilhante comentário dele. Esse é um dos maiores brasileiros existentes e vivo. Voltou. Complete o Washington Luiz Oliveto. Uma vez você me ligou e falou, Milton Neves, você chama o Ricardo Eugênio Boechat, tem que me chamar também de Washington Luiz Oliveto. Então nunca vou esquecer essa ordem tua. Conclua o Washington Luiz Oliveto, por favor. Você sabe que esse Luiz, nem eu lembro que tem no meu nome, mas tem. Mas, concluindo, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que tem 2 trabalhos, um como campanha e outro como peça individual, que marcaram muito a minha vida profissional. A campanha de Bombril, porque foram 35 anos com o mesmo ator, 400 filmes no Guinness Book of Records, como o mesmo ator, desde quando ela estava com 190 e poucos filmes, imagina com 400. E a outra, a peça individual, o Valizé Primeiro Sutiã. Muito bem. Eu lembro quando você também botou um macaco para representar a Rei de Zacarias e Pneus e Acessórios S.A., meu primeiro anunciante, que infelizmente não existe mais. Pois não. Tá aí, você tá surpresa, né? O Washington Oliveto, não é fácil falar com ele não, viu? Washington, boa noite para você, seja bem-vindo ao terceiro tempo. Eu quero sua análise desse jogo do Corinthians. Todo mundo aqui já tá falando que vai buscar uma vaga na Libertadores. O que você espera, de fato, do Corinthians nesta temporada? Boa noite para você. Boa noite, Marília. Olha, eu acho que esse jogo dá para definir uma coisa. Jogo mais ou menos, resultado ótimo. E hoje o Corinthians, pela equipe que tem, circunstâncias e tal, eu acho que alcança algo de muito importante, que é esse 6º lugar, na medida que, sendo muito sincero, eu acredito que o Corinthians tem equipe para ambicionar uma Libertadores. Nada muito mais do que isso, apesar de ter essa camisa incrível. Tá vendo, gente? Ó, ele tá bem cauteloso. De corintiana para corintiano. Oi, Washington, um prazer falar com você de novo. Fiz boas entrevistas já com ele para falar de Corinthians. Uma das mais legais foi quando ele lançou um livro que se chama Corinthians Preto no Branco, que é genial e que conta a história do Corinthians maravilhoso do jeito que é e quando não foi tão maravilhoso do jeito que deveria ter sido. Eu queria saber de você, Washington, nos últimos anos, qual é a página preto em branco, escrito em branco no preto que você escreveria para mudar esses últimos anos tão difíceis do Corinthians? Um beijo para você. Eu acho que
Seria tão bom se a gente pudesse mudar praticamente tudo depois do Mundial de Tóquio. Agora, eu acho que o Corinthians precisa mudar particularmente arrumar a sua situação financeira para aí poder novamente reinvestir no futebol. É impossível fazer futebol sem dinheiro. E o Corinthians hoje tem problemas financeiros. Muito bem. E o Fábio Santos, vou mostrar aqui para o Washington Oliveto e para o Brasil inteiro, ele cruzou para o gol do Rony. E ele está com o contrato encerrando, né? Merece continuar, né, Edilson Capetinha? O Fábio Santos, principalmente quando ele chegou no Corinthians, né, chegou muito bem, agora ele está revezando, tá tendo altos e baixos, mas é um cara que é identificado com a torcida, né? Um cara que merece tá com tanta dificuldade que a gente tem de encontrar jogadores identificados com o clube. Eu acho que não seria legal deixar ele sair nesse momento, agora que o Corinthians está crescendo também, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que merece sim ser renovado o seu contrato para que ele possa seguir a sua carreira e ser mais ídolo ainda do Corinthians como ele é. Ele que é corintiano e a mãe dele também é corintiana, Edilson. Ah, é? É. Mas jogou no Corinthians, não tem jeito. Todo mundo vira corintiano. Peraí, ele está querendo falar. Vai lá, Washington, por favor. Edilson, tem um detalhe. O jogo de hoje, mesmo depois da saída do Fagner, o que o Corinthians teve de melhor são exatamente as jogadas pelas laterais, inclusive essa que culminou no gol. E o Fábio Santos é um jogador tecnicamente bom e muito experiente e corintiano. Eu vi o Fábio Santos absolutamente eufórico em Tóquio, quando o Corinthians ganhou o Mundial. Tá vendo, Yara? E o Piton, Marília? O Corinthians tem que apostar no Piton ou não? O Corinthians tem o Capeloni está aqui para me ajudar nessa análise, porque o Corinthians aposta nesses jogadores para fazer caixa. Sim. É o caso do Piton, é o caso do Raul Gustavo, jogadores que não têm jogado, não têm tido oportunidade, mas que são o futuro do balanço do Corinthians. Então, jogador que não joga é menos valorizado. Agora, eu acho pouco provável que o Fábio Santos saia desse time. O ano passado o Mancini tentou tirar o Fábio Santos do time, não funcionou. A zaga, desde que o Silvinho até ameaçou um futebol muito mais ofensivo quando ele chegou, mas desde que ele estabeleceu essa zaga, o Corinthians com o Gabriel na frente, porque o Corinthians precisa jogar com um volante, esses seis, né? Os 4 da linha de defesa, o volante e o Cássio, eles se entendem muito bem. São jogadores que jogando uma vez por semana ainda rendem. Se o Corinthians estivesse numa maratona como outros times, jogando quarta, domingo, a gente viu que no ano passado não era possível. Ou no campeonato estadual, quando estava sendo um calendário assim. Agora, a experiência do Fábio Santos, a técnica do Fábio Santos e o fato do Corinthians jogando uma vez por semana neste momento do campeonato, não dá para tirar ele do time, Tá tendo a semana inteira livre, né, Marília? Toda semana tem a semana inteira livre para trabalhar. O Fábio Santos não consegue jogar. Isso é nítido. Não dá para jogar. Não dá para pegar 2 jogos na mesma semana. O Lucas Piton, o Corinthians, ele tá tão precavido em relação a vender esses jogadores que a Marília citou, Raul Gustavo, Piton, o próprio Rony, Xavier, que já fez com que o Lucas Piton tirasse o passaporte italiano. Porque se pinta uma proposta, já consegue fazer caixa com esse jogador. É basicamente isso. Escuta, João Paulo Capelanes Camargo, colega da Rádio Bandeirantes, tem feito programa na hora do almoço também, com o Neto, com a Renata Fã, com o grande e querido Denilson. Você que está começando, mais jovem aqui, você pode colocar no teu currículo o dia em que eu fiz uma pergunta para o Washington Oliveto. É verdade. Um abraço para o Oliveto, por sinal, muitas entrevistas fizemos juntos no Domingo Esportivo Bandeirantes, lá na Rádio Bandeirantes. Mas a minha pergunta para o Oliveto é a seguinte. A minha opinião é que o futebol brasileiro ele é conduzido de uma maneira muito amadora. Nós dificilmente temos profissionais, caras que entendem do riscado nas gestões. Até por isso, muitos clubes... E ele já foi diretor do Corinthians. Não, ele foi um dos maiores diretores, não é fazendo média, não. Ele pegou a democracia corintiana e foi fundamental para inúmeras ações de marketing que representaram muito o torcedor naquela época e que repercutem até hoje. Então, assim, o tamanho do Oliveto é uma coisa impressionante. Então, a minha pergunta vai em relação a isso. Batendo com essa minha opinião, que o futebol brasileiro é conduzido por amadores, o que o Corinthians deveria fazer, e até uma pergunta se você foi convidado por essa nova gestão para integrar, para participar ao lado do Colagrossi, que é o homem forte do diretor, é o diretor de marketing e comunicação do clube, o que o Corinthians deveria fazer, marqueteiramente falando, para pelo menos conseguir equilibrar essa situação, uma vez que a dívida é praticamente bilionária? Bom, vamos lá. Primeiro,
Obrigado pelo carinho teu aí, lembrar as entrevistas, um monte de coisa. Eu, evidentemente, sempre sou convidado para alguma coisa no Corinthians, porque realmente aquele período da democracia corintiana, onde eu tive o privilégio de participar, de criar o nome, um monte de coisas, foi muito marcante. Eu, inclusive, abri uma exceção, né? Porque na época ele tinha 500 mil anunciantes na empresa dele e mesmo assim arrumou um tempinho, um tempo para ajudar o Corinthians. De Londres ou de São Paulo, ele sempre estará ao lado do Corinthians, não é mesmo, Washington Luiz Oliveto? É verdade, eu não poderia hoje estar fazendo nada no Corinthians, porque eu estou em Londres, e o Corinthians é muito grande para você dar uma dedicação pura e simplesmente virtual. Agora, tentando responder a pergunta, né, eu acho que a primeira observação que a gente tem que fazer é que teve um tempo em que o futebol brasileiro era muito bom dentro do campo e ruim fora do campo. Eu acredito sinceramente que o fato do Brasil ter se mantido tantos anos ruim fora do campo fez com que o futebol brasileiro piorasse, inclusive dentro do campo. Eu acompanho muito o futebol. Oba! Não, desculpa, pode concluir, perdão, achei que você tinha terminado. Não, eu acompanho muito futebol e se você olhar, eu que tenho o privilégio de morar em Londres, que sem dúvida nenhuma tem o campeonato mais bem estruturado do mundo hoje, né? É até curioso, hein? Porque em Londres, na Inglaterra, jogam muitas estrelas, mas ao contrário da França, da Espanha e da Itália, na Inglaterra se privilegia muito mais a equipe do que a estrela. Observando tudo isso, eu, por exemplo, anteontem, conversando com um amigo, ele me perguntava quem eu achava que eram os favoritos para o próximo Mundial. Eu falei, olha, na minha opinião é a Itália que se refez, que se reinventou e manifestou isso na Eurocopa. Olha, a Inglaterra, que vem crescendo, e a Argentina, por um detalhe. O calendário, a data do Mundial vai facilitar muito o Messi para trabalhar, porque o Messi vai ter mais ou menos uns 5 meses de folga antes do Mundial. E fora que o técnico do PSG é argentino e, obviamente, vai preservar o Messi. Eu acho que o futebol brasileiro está precisando mudar muita coisa. Mas começa fora de campo e tem que melhorar dentro.